Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és a Sejam bem-vindos. que me guarda. Esperar os irmãos chegarem para nós iniciarmos, darmos continuidade a essa tarde de louvor e adoração ao Senhor aqui no grupo Cuidados por Deus. Enquanto isso, nós vamos ouvindo esse louvor maravilhoso da irmã Laura, Em Teus Braços. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam bem-vindos, a paz do Senhor. Seu amor perfeito sempre esteve repousando. Vamos já dar início. em mim. Só esperando os irmãos chegarem um pouquinho. Se eu passar pelo vale, Vocês vão me dizendo como que tá saindo o áudio do hino aí, viu? Paz do Senhor, irmão Caio. Se tá muito alto, se estão me ouvindo bem. Vão dizendo aí nos comentários que eu tô acompanhando vocês, tá bom? aquele que me guarda, me guarda. Então vamos começar? Em teus braços A paz do Senhor. Estou muito grata ao Senhor pela oportunidade que Ele me concede de estar aqui junto com vocês nessa tarde para levar um pouquinho da palavra do Senhor que vá de encontro ao seu coração. Acabamos de ouvir e assistir a participação da irmã Marilene Valente, é uma grande companheira nossa do nosso ministério lá de Porto Velho, uma bênção do Senhor, amo muito ouvir suas palavras, seus louvores, que o Senhor continue abençoando ela. Para quem não me conhece, me chamo Milena Barros Batista, né? Vou abreviar um pouquinho porque é muito longo. Nós congregamos na Igreja Assembleia de Deus, hoje em Manicoré, no Amazonas. Falou assim, até pensei, né? Porque nos mudamos para cá recentemente e ainda não podemos ir à igreja devido à pandemia. Como eu tenho um bebê novo, né, de 7 meses, nós ainda estamos impossibilitados de congregar. Mas a convite da irmã Fran, nós estamos aqui para transmitir a palavra de Deus. Graças ao Senhor Jesus que Ele tem nos concedido este meio para nós transmitirmos a maravilhosa e poderosa palavra de Deus. Bom, para quem não sabe, nós estávamos ali em Porto Velho, nós trabalhávamos lá com o departamento do Círculo de Oração, fomos regente por mais de quase 10 anos, fui professora da Escola Bíblica Dominical, ali em Porto Velho, da classe das irmãs. Também trabalhamos ajudando o grupo de jovens e adolescentes, fazendo a obra do mestre e ministrando a palavra de Deus a convite dos irmãos em várias congregações e denominações da cidade de Porto Velho. Estou grata ao Senhor pela oportunidade. Vamos fazer uma oração para nós darmos início, né? Na realidade, dar continuidade, porque já iniciou-se com a irmã Marilene este período. Maravilhoso Deus, soberano Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que Tu nos concede de nessa tarde falar um pouquinho do Teu amor, falar um pouquinho, Senhor, de tudo que Tu tens feito em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, por tudo que tens feito. Obrigada pela vida do administrador desse grupo, a irmã Fran, a qual Tu colocaste este projeto de divulgação da palavra ao seu coração. Que esta palavra que será ministrada aqui, ó Pai querido, vá de encontro à necessidade dos corações. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Deixa a janela, como ela tá dando reflexo. Tá dando reflexo, né? Eu tô vendo aqui. Então vamos lá? Para começar essa tarde, eu quero só fazer uso daquilo que o Senhor nos deu. Vamos louvar o Senhor com um hino. Sentir o coração de transmitir essa mensagem a você. Eu espero que ele vá de encontro à sua necessidade. Escute.
Preste atenção. Tenho uma palavra pra você. Não desanimes. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Aleluia. Estes dias Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu o seu gemido. Ei, preste atenção. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Aleluia. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo para tua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto e tenha calma. Sabe por quê? Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Aleluia. Você crê que essa fase difícil vai passar? Eu creio, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso está conosco. Aleluia. Creia então somente. Aleluia. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo, onisciente, onipresente e onipotente. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo pra tua alma. Enxugue essas lágrimas do rosto, ei, e tenha calma. Vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Vai passar.
vai passar. Creia, vai passar, vai passar. Creia somente que esta fase vai passar. Porque o nosso Deus Todo-Poderoso prometeu estar conosco 24 horas. Ele é Deus que conhece o nosso futuro, o nosso presente, o nosso passado. E a Ele pertence o dom da vida. A Ele pertence todo o poderio. Então Ele sabe de tudo que nós estamos passando e que esse momento todo que você está passando, seja de dor, seja de perca, seja de momento de enfermidade, o mundo todo está passando por esta pandemia. Nós não somos os únicos a sofrer, mas não é porque nós somos crentes que nós vamos nos vangloriar em cima da tristeza dos outros. Não, ao contrário, porque nós conhecemos um Deus que prometeu estar conosco, mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio das aflições. O Senhor prometeu estar conosco. E se Ele prometeu, pode ter certeza que todo este momento vai passar, que toda essa dificuldade vai passar, né? Eu estou grata ao Senhor por isso. A nossa vinda até esta cidade aqui é permissão do Senhor. E eu me sinto muito alegre em poder estar compartilhando com vocês esse momento de louvor e adoração a Deus. Agora nós vamos meditar na palavra de Deus. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo a estar adorando ao nosso Deus Todo-Poderoso. Tirando um momentinho, né? É bem rápido. Não vamos atrapalhar nada do seu dia. Essa live fica grupo, quando você tiver um tempo, aparecer a notificação para você lá no Facebook, acessa, que você consegue ver todas as programações que já passaram por aqui. Eu te convido a meditar na palavra do Senhor, no livro do Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. Nós vamos rapidinho uma reflexão que o Senhor trouxe aos nossos corações e eu quero compartilhar com você. Mateus, capítulo de número 14, o versículo de número 22 ao versículo de número 33. Estes versículos eles vão falar a respeito da história onde Jesus ele anda por cima do mar. E quinta-feira passada era para nós estarmos ministrando, trazendo a palavra do Senhor, mas não deu certo. Tudo tem um plano, tudo o Senhor tem projetos e tem propósitos e eu sou grata ao Senhor pela essa oportunidade de hoje. A palavra de Deus nos seus primeiros versículos do livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22, vem dizer: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo forte vento, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Versículo 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Olha que coisa linda, As pessoas declarando que Jesus Cristo era verdadeiramente o Filho de Deus. Nesta passagem dessa tarde, eu quero trazer ao seu coração a reflexão
de quão grande é o nosso Deus, de quão maravilhoso, de quão poderoso é o Senhor que fez os céus e a terra. Nós vamos ver nos versículos anteriores a esta passagem que o Senhor Jesus, né, os versículos anteriores a este, versículo 13 ao 21, nós vamos ver o primeiro milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Os discípulos iniciam essas passagens se despedindo, né, falando para o Senhor mandar o povo embora porque já era tarde e as pessoas tinham que ir para casa providenciar o alimento. Mas Jesus, nós vamos ver que ele ensina os discípulos sobre a multiplicação, sobre o milagre, sobre a oração. Porque ao levantar os 5 pães e os 2 peixinhos e orar, o Senhor multiplicou. Ali acontece a multiplicação, um milagre, aonde 5 pães e 2 peixinhos deram alimentos a quase 5.000 homens e mulheres que estavam ali presentes para ouvir Jesus falar. Tanto milagre, tanta coisa acontecendo e os discípulos ali estavam aperreados porque já era tarde e queriam mandar o povo embora. Nem se deram conta do grande milagre que aconteceu, que ainda sobrou 12 cestos, imagina só, 12 cestos cheios de alimento, da multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos. Quando o Senhor ele ordena, nós vamos ver no versículo 22, que era para os discípulos entrarem ao barco e irem para o outro lado. O Senhor, enquanto os discípulos foram, o Senhor começa a despedir aquela multidão. E quando os discípulos vão ao barco sobre o mar, o Senhor despede aquela multidão e se afasta. Aí nós vamos ver no versículo de número 23 que o Senhor ele vai para o monte fazer a sua oração. E já chegada, já à tarde, e ali naquele momento de oração, ele estava só. E o barco dos discípulos estavam em meio ao grande mar. Estavam ao mar e enfrentando algo muito terrível, uma tempestade. E tudo que acontece tem um plano do Senhor, seja bom ou ruim. Se você observar, nós vamos ver que quando o barco destes discípulos chega a alto mar, eles são acometidos de uma tempestade. A Bíblia relata nos versículos 24 em diante que aqueles discípulos eles são açoitados por uma tempestade. E no meio dessa tempestade eles já estavam cansados, fadigados, eles já estavam ali preocupados, né? Até mesmo atemorizados e aterrorizados por tão grande tempestade que assolava o seu barco. O barquinho ia de um lado para o outro, as águas entrando e eles em desespero porque estavam se sentindo só, porque Jesus ficou lá do outro lado orando, despedindo a multidão e eles estavam sem o mestre no barco. Só que eu quero chamar a tua atenção para que quando o Senhor Jesus nos coloca no barquinho, é porque Ele tem total controle das nossas vidas. Nessa tarde o barquinho representa a minha vida, nessa tarde o barquinho representa as nossas vidas, os planos de Deus para ela. De repente, nossas vidas nos se encontram no momento de tempestade, no momento de tremor, trevas, porque quando há tempestade no mar, é escuridão, é uma zoada de raios, trovões, é molhadeiro para tudo quanto é lado, tem desespero e tem medo. Só que a partir do momento que o medo, ele entra ao nosso barquinho, o medo faz nós fecharmos os nossos olhos e não observar a nossa fé. E não colocar a nossa fé em ação. Olha que coisa. Eu quero te falar nessa tarde que o medo e a fé não combinam. São duas sensações, são dois sentimentos em que eles não combinam para as nossas vidas. Por quê? Porque a fé, a palavra de Deus, ela vem nos dizer que
A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se vê, né? Se eu não estou enganada do versículo. O irmão Queiroz está me acompanhando, já que ele me corrige se eu estiver. Completa o versículo aí no comentário. E o medo, ele nos faz nos contrairmos. Ele faz com que nós nos deixamos de lado e não observamos e tenhamos ação para tomar alguma atitude no meio da tempestade. Quando nós observamos os discípulos aqui nestes versículos, eles entram em desespero. Nós vamos ver que, versículo 26, eles vendo a tempestade quase virando o seu barco, eles gritam, se atemorizam. Mas olhando para lá, para longe, no meio da tempestade, eles veem um homem. Agora você imagina numa escuridão, raios, trovões, água, medo, desespero, pavor. Eles estão vendo aquele homem vir, tem um certo momento que eles vão dizer, é um fantasma! Não, quem é? Né? Eles ficam atemorizados, assustados. Nós vamos ver no versículo 26, a última parte, eles falam, e gritaram com medo. Não, quem é que está se aproximando? Quem é esse? E os discípulos vendo Jesus caminhar sobre o mar, eles se assustam. O versículo fala que eles pensam que é um fantasma. Porém, aquele que tem o controle das nossas vidas na palma da sua mão, ele diz para aqueles homens, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Ai, todos aterrorizados, eu fico imaginando aquela cena, porque quando a gente está com medo, né, no meio de algo assim pavoroso, chega alguém, manda a gente se acalmar, a gente arregala os olhos, fica, como assim? Agora você imagina Jesus chegando aí no seu barquinho, que tá quase para afundar, mas não afundou. Ele chega e diz, tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Aleluia, que coisa maravilhosa. Mesmo parecendo que nós estamos sozinhos no meio da tempestade, o Senhor Jesus está conosco. Não é que ele aparece do nada, a gente tem um negócio de dizer, e do nada apareceu fulano e falou isso pra mim. Não é do nada, é porque o Deus Todo-Poderoso tem o controle da sua vida na palma da mão e ele está guiando a sua vida. Ele está à frente do seu barquinho, ele é o capitão deste barco e não vai deixar você naufragar. Ele não vai deixar você se sucumbir, ele não vai deixar você morrer, porque ele tem a esperança, ele tem a vida eterna. Que maravilha! A nossa alegria é saber que o Deus Todo-Poderoso é a nossa esperança, ele é a nossa alegria. E continuando aqui no versículo de número 28, um dos discípulos mais ousados eu vejo neste momento, o mais medroso também, mas ele teve ousadia. Ele disse para o Senhor Jesus, Pedro, né? Pedro é o cara de pau, vamos usar esse termo, né? Com medo, ainda botou Jesus assim à prova e disse, se és tu mesmo, deixa eu usar um termo aqui, manda-me ir contigo, o versículo diz, né? Tipo assim, se tu és Jesus, quero ver eu andar por cima dessas águas e ir ao teu encontro. Ele não sabia com quem estava mexendo, né? Ainda estava meio temoroso, com medo de ser um fantasma. Mas Jesus disse a ele, vem, Pedro. Aí Pedro se sentiu, né, ousado. Foi lá, colocou seus pezinhos para fora do mar, do barco, pisou nas águas. E Pedro, a Bíblia relata que ele, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas quando Pedro sentiu o vento forte, teve medo. Medo e fé não combinam. Aí ele começou a ir para o fundo. Aí ele começou a afundar, se desesperar em meio ao alto mar. Eu quero chamar tua atenção. A ousadia neste momento, ela não entrou em ação. Ela deu lugar ao medo, porque nós somos seres humanos e estamos propícios a isso. E quando Pedro deixou o medo lhe dominar, ele começou a afundar.
Mas ele estava vivendo um milagre, aleluia. Naquele momento, Pedro estava vivenciando um milagre. Mas ele, com medo, ele deixou de sentir, de viver o milagre e começou a afundar. E Jesus, estando ali na frente, falando com ele. Mas Jesus não deixa nós nos sucumbir. Ei, mesmo que o medo venha, mesmo que o desespero venha, Jesus está bem aí pertinho, estende a mão e disse a Pedro: homem de pequena fé, por que duvidastes? Por que estás duvidando do poder de Deus sobre a tua vida? Por que tens medo do que está acontecendo? Esses dias, medo do futuro. Eu estava muito preocupada com tudo que podia estar acontecendo ou iria acontecer, sem perspectiva de futuro. Porque com essa doença a gente fica só dentro de casa e a cabeça pensando muitas coisas e nós nos preocupando com o dia de amanhã. Mas o Senhor mandou o seu refrigério para minha alma. E é por isso que nessa tarde eu estou com esse sorriso largo no rosto para te dizer: não te preocupas. Creia tu tão somente no Senhor, que a tua vida está na palma da mão dele. Olha só, Pedro pensava que ia morrer. Segunda vez, né? Saiu de dentro do barco, andou por cima do mar, viveu um milagre, mas ficou com medo do vento que assoprava. Mas Jesus, estando lá ao lado dele, estendeu a mão, segurou Pedro, né? E disse para ele: por que duvidaste? E eu te chamo a refletir. Imagina a cena comigo. Jesus estende a mão a Pedro, o segura. Eu imagino o Senhor segurando Pedro, vai andando sobre o mar, pega Pedro e devolve ele ao barquinho. Olha só que coisa maravilhosa. Seguro nós estamos no braço daquele que nos amou. Seguro estamos nos braços do Senhor Deus Todo-Poderoso. Seguro nós estamos com o Senhor Jesus. Mesmo que nós estamos quase a naufragar, nós estamos seguros no Senhor Jesus. Aleluia! Nós estamos firmes com o Senhor Jesus, porque Ele está conosco do nosso lado. Está parecendo que tudo vai desandar. Ei, te acalma. Acalma esse coração, acalma essa alma. Descansa no Senhor, porque Ele vai chegar, vai te carregar no colo, te colocar no barquinho e vai te devolver a vida, vai te devolver lá pro barco. E sabe o que vai acontecer quando ele te devolver a vida? A tempestade vai acalmar, a tempestade vai passar. Que maravilha! Aquela tempestade que estava para destruir a vida dos discípulos vem nos trazer nesta tarde uma reflexão de que todo este momento vai passar, de que toda a tormenta vai passar. Pedro, com tanto medo, não conseguiu presenciar, não conseguiu saborear de verdade o milagre que aconteceu na sua vida. Sabe por quê? Porque o medo, ele desestabiliza, ele escraviza a gente, nos levando a ter ansiedade, nos levando a ter uma inquietação. O medo distorce a nossa visão, fazendo nós ficamos desacreditados. Ei, lembra do começo do versículo? Os discípulos pensavam que era um fantasma de tanto medo. Já pensou? Jesus andando por cima das águas em meio a uma tempestade e os discípulos assustados pensando que era um fantasma? O que é isso? É o medo. Mas nessa tarde eu venho te incentivar a estimular e a enfrentar teus medos, focando em Cristo Jesus, focando em Deus, confiando nele sempre, porque mesmo em meio à tempestade, mesmo em qualquer circunstância que a tua vida enfrenta, o Senhor Jesus é contigo. O Senhor Jesus, ele está contigo. Quantas vitórias nós alcançamos no decorrer do meio desses dias, mas também quantas tristezas, quantas perdas, quantos
medos, né? Quantas tempestades nós estamos enfrentando. Mas nós vivemos, amados, em dias em que é necessário que nós passamos da superficialidade religiosa, ou simplesmente do ato de dizer somos cristãos, e vivermos como cristãos. Oferecermos o nosso culto racional e sincero ao Senhor Jesus. Os templos aqui onde eu estou, no meu município, Manicoré, no Amazonas, ainda estão fechados. Mas nada nos impede de a nossa casa, do nosso lar, ser o templo de adoração e exaltação ao nome santo do Senhor Jesus. Nada impede que em meio a essa tempestade você reúna a sua família, as pessoas que moram com você no seu lar, de se sentar ao redor da mesa, de se sentar numa sala ou até mesmo de se reunir no quarto e adorar ao Senhor Jesus. Ah, irmã Milena, é muito fácil você falar em adorar em meio a uma tempestade. Não, eu já fui uma pessoa que passou por momentos de tempestades, momentos muito difíceis, mas o Senhor Jesus passou por lá, me deu vitória, me fez milagre na minha vida. Eu sou um milagre, por isso eu estou aqui para te falar de milagre. O Senhor Jesus acalmou a tempestade que estava ali, a me atormentar. Semana que vem eu conto para vocês o meu testemunho, né? Se der tudo certinho, semana que vem eu volto para contar. Mas já estou quase a encerrar e eu quero te falar. Sai desse momento que você está passando, que está difícil. Dobra teu joelho. Organiza tuas ideias. Eu tenho aprendido que organizar as ideias, meditando na palavra do Senhor, é a melhor coisa, ouvindo o hino. Né? Se você não consegue falar, escreva. Se não conseguir escrever, chore. Mas demonstre ao Senhor uma atitude. Olha, no final desses versículos, nós vamos ver aqui que quando o Senhor entrou no barco, acalmou a tempestade, todos os discípulos adoraram ao Senhor. E eles disseram: verdadeiramente é o Filho de Deus. Verdadeiramente este é o Filho de Deus. Você também pode fazer isso. Mesmo que parecendo que está tudo muito difícil. Creia que o Senhor está no barco com você. Mas se o medo, ele tem sido uma das coisas que tem te afastado de crer que dias melhores virão para as nossas vidas, clame ao Senhor. Semana retrasada eu estava ministrando no círculo de oração das irmãs lá de Porto Velho, né, através dos aplicativos. E eu disse que mesmo em meio a este momento, nós podemos frutificar, nós podemos dar frutos. Agora, se você não tem sabedoria, peça ao Senhor. Aí uma irmã colocou, né, pedir ao Senhor que Ele é o dono de toda a sabedoria. Ele é o dono de tudo, do ouro, da prata, né, e Ele não nos deixa só. E hoje, né, dia 30 de julho de 2020, se o medo ele tem te afligido, te fazendo se afastar de Deus, eu te convido a estar entregando a tua vida ao Senhor. Eu te convido a confiar no Senhor. Verdadeiramente. Mesmo que tudo esteja parecendo ao contrário, confia no Senhor. Ei, confiar no Senhor é a melhor coisa. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não vá fazer igual Pedro, tá? Que em certo momento estava lá vivendo o milagre de andar por cima das águas, se assustou com os ventos que queriam lhe derrubar e afogou. Perdeu o foco. Quase afoga, né? Mas Jesus estava ali do lado dele para socorrer. E estar ao teu lado também. Aproveite o momento que você tem de estar adorando ao Senhor. Entrega a tua vida a Ele. Confia no Senhor que tudo Ele estará providenciando para você. O medo, ele é tão atormentador porque além de ele paralisar até mesmo os nossos pensamentos e as nossas atitudes,
ele nos impede de alcançar o sobrenatural de Deus. E nessa do sobrenatural de Deus. Você crê? Eu creio. Né? Nós vamos encerrar essa reflexão a respeito da palavra de Deus. Né? E eu vou fazer uma oração. Eu quero agradecer a todos que estão me acompanhando, né? A irmã Marilene, a Lucinéia, que a irmã Queiroz já esteve por aqui, irmão Ricardo, a irmã Franciele, a irmã Marilene aqui, graças a Deus, a Gessiane, a Valéria, todos, a irmã Edna, né? O pastor Hernani, que maravilha, a irmã Helena, a irmã Edna Portela, o irmão Caio, todos vocês que estão aqui, a irmã Sheila, muito obrigada. Compartilha este momento, irmão Ricardo, a irmã Sônia. Compartilha este momento que nós passamos. Já é a segunda live do dia, né? Envia para alguém, irmã Sandra. Envia para alguém, compartilha. Vai que alguém esteja precisando ouvir essa palavra. Ei, desperta, porque quem está passando por ti não é fantasma, é o Senhor Jesus Todo-Poderoso. O que está te fazendo ver coisas que não é o Senhor é o medo. Então pega esse medo, joga ele, expulsa ele em nome de Jesus para fora e você vai ser mais que vencedor. Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que tu tens feito em nossas vidas. Obrigada, meu Deus, por esses minutos que nós passamos aqui na tua presença. Obrigada, Senhor, pelos louvores que foram entoados, pelas essas pessoas que estão assistindo, que a tua palavra, Senhor, nessa tarde vá de encontro à necessidade de cada coração. Que aquele que for tocado, Senhor, se há alguém enfermo, cura. Se há alguém, ó Pai querido, que está incrédulo, devolve-lhe a fé, devolve-lhe o ânimo, devolve-lhe as forças. Se há alguma alma, Senhor, que está amedrontada, traga coragem. Se há algum espírito, Senhor, adoecido, revigora, traga força, traga ânimo, traga vida, Senhor, nesta tarde para cada lar, traga esperança a cada coração, que todo medo, que toda angústia, Senhor Jesus, seja repreendido pelo poder que há no teu nome, que tudo aquilo que não vem de ti saia em nome de Jesus, porque nós cremos em um Deus todo-poderoso, nós cremos que tu tem poder no céu e na terra, e assim como tu, Pai querido, realizou o milagre de acalmar aquela tempestade, nessa tarde tu pode acalmar a tempestade na vida de um desses irmãos, dessas pessoas que estão nos ouvindo. Senhor, continua conosco nessa tarde, nos abençoando, nos dando um final de dia maravilhoso na tua presença. Obrigada, Senhor, pela vida de cada um. Se há alguém, ó Pai querido, que está reconciliando ou decidindo entregar a sua vida, ó Pai querido, ao Senhor, neste momento escreve o seu nome no livro da vida. Pai querido, que o teu Espírito Santo venha consolar, Senhor, aquelas famílias que estão sofrendo com luto. Pai, que o teu Espírito Santo venha trazer, ó Pai querido, refrigério nessa tarde a cada coração. Continua conosco. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada pela sua companhia. Muito obrigada. Que o Senhor Jesus continue te abençoando. E se o Senhor Deus permitir, semana que vem nós estamos aqui para contar um testemunho que o Senhor tem feito na minha vida, que é para nossa edificação. Fique na paz do Senhor Jesus. Obrigada, irmã Fran, pela oportunidade. Não vai funcionar.